Olá, pessoal, tudo bem? Ana Cláudia Michelin, embaixadora de tendências da Top View. Muito feliz hoje de estar voltando com o nosso Fica Só Entre Nós. Tiramos umas férias merecidas, todos nós merecemos. Mas agora estamos aí, vamos trabalhar firmíssimo até o final do ano. E com esse programa que a gente ama fazer. Pessoal, hoje eu tô recebendo aqui no nosso segundo episódio do Fica Só Entre Nós, né? Celebrando tanto no primeiro como no segundo a volta do Fica, que é sempre uma delícia fazer. Eu tô recebendo aqui uma pessoa que tem muita boa história pra contar. É uma amiga, assim, que eu não vou nem dizer pra vocês quantos anos a gente é amiga, mas acho que fazem uns 10. Vezes alguma coisa. Que é uma pessoa que mora no meu coração. Nós temos muitas histórias juntas. Mas hoje ela tá aqui pra gente dar risada, com certeza, falar um pouco dessas aventuras. Mas ela tá aqui principalmente representando uma causa muito importante, que é a causa do autismo. Eu tô falando de Denise Maximiliano e eu vou apresentá-la como a mãe da Laura. Porque, para mim, a missão mais importante da Denise nesse mundo é ser mãe daquela menina maravilhosa que é a Laurinha. Tudo bem com você, Deni? Tudo, Ana. E você? Tudo jóia? Tudo certinho. Uma honra, um prazer você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Principalmente porque a gente vai conversar um pouco sobre a tua vida particular, o teu dia a dia. E não são todas as pessoas que se sentem confortáveis nesse sentido, mas você sempre se mostrou uma pessoa muito aberta na defesa da causa. Então, para nós é assim muito gratificante ter você aqui e que você converse, que você passe essa mensagem para as mães que vão estar te escutando, para os pais que vão estar te escutando, que eu tenho certeza vão ser muitos. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui. Obrigada, Deni. E eu espero contribuir sempre com a causa e o que eu puder sempre, né? Tanto eu quanto a Laurinha. Então, Deni, conta um pouquinho pra gente vamos começar do início, como diria, né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho. A Denise tem a Laurinha, que é um doce de menina, uma boneca. Vocês vão ver as fotinhos dela aqui depois. A Laurinha tem autismo. E como foi a descoberta do autismo da Laurinha? Bom, a Laura é a minha segunda filha, né? Meu segundo filho. Filha, o que você quiser. Enfim. Então, como eu sou formada em pedagogia, a gente trabalha em escolas e, enfim, né? A gente tem uma certa facilidade em olhar, perceber as crianças. E também pelo fato de você achar, assim, que justamente pela pedagogia, de você saber, assim, toda criança tem seu tempo. Uhum. Então, se toda criança tem seu tempo, a Laura com 7 meses, ela não engatinhava. Mas tudo bem, toda criança tem seu tempo. Com 1 ano, ela não conseguia ficar em pé sozinha. E aí, assim... eu, baseada nisso, né, de que tudo, né, cada um, não existe uma hora exata para que as coisas aconteçam, né, eu sempre tentei olhar de uma forma mais leve, mais suave, né, não, tá tudo bem e tal, não diria negacionismo, tá, eu acho que não é isso mesmo. Você achava que não era o tempo dela ainda? Eu achava que, né? Sabe... Provavelmente as crianças não tá... Onde tá escrito, eu dizia, que tem que, né, andar com 11 meses. Onde que tá escrito? Quer dizer, cada pessoa é diferente, né? Enfim. Mas isso começou realmente a me chamar a atenção quando ela começou com muito atraso na marcha, né? Aí eu comecei a pensar, puxa vida, realmente, se ela tá com um problema, né?
chamamos assim, né, algum problema e eu tô né, negando alguma coisa, bom, vamos investigar, enfim. Mas, por outro lado, a família, né, toda... Nossa, Dani, mas você acha, Laura, assim, né? E tal. Eu falei, não, eu também. A gente tá aqui esperando o tempo dela, só que eu acho que realmente agora ela precisa de uma investigação. Isso foi em torno de 1 ano e 2 meses, por aí. Aí nós morávamos no Mato Grosso, então uma cidade super pequena, bem difícil, com profissionais que a gente quase, né, escassos, enfim. Acabei vindo para Curitiba e tive esse diagnóstico, né? Há um primeiro contato, assim, né? Olha, ela tem, ou ela é Asperger, ou ela tá dentro do espectro autista. É uma coisa, assim, que na hora você passa, óbvio, né? 1000 coisas na cabeça, porque você, como toda mãe, você pensa, meu Deus, mas... será que ela vai andar? Será que ela não vai andar? Será que ela vai falar? Muitos serás, né? Será que ela vai frequentar uma escola? Não vai? E vem aquele questionamento também, por que o meu filho? Né? Porque nós somos humanos. Uhum. Né? Não, pra mim isso nunca me passou pela não cabeça. veio, porque não. Eu converso com muitas pessoas que já me disseram que o primeiro questionamento foi por que o meu filho? Uhum. Depois disso, foram entender que aquilo era um presente, que aquilo era muito especial, que aquela criança tinha muito a ensinar. Sim. Mas nunca passou esse desespero por você. Por que o meu filho? Não. Isso nunca me passou pela cabeça. Porque o meu filho, porque ela... Não, isso é um questionamento que nunca me ocorreu. Justamente, eu sempre tentava, né? Assim, eu acho que pode ser pelo histórico da minha família, ou pela maneira como eu fui criada. Porque eu não sei, né? Você conhece meu pai, você conheceu meu pai, você sabe muito bem, médico maravilhoso. Eu venho de uma família onde eu fui criada assim com pessoas diferentes como meu pai teve poliomielite, então ele tinha, né, ele tinha dificuldade para andar, paralisia em uma das pernas. E eu cresci ouvindo as histórias dele, rindo dessa própria situação e de uma forma sempre muito leve, né? Ele nunca questionou, porque eu... Então eu acho que isso vem muito da minha casa, vem muito da minha família mesmo, sabe? Meu pai, ele adaptava as bicicletas para ele poder andar, adaptava o carro para ele poder dirigir, isso em 1900, imagina, 40, 50. Então é uma coisa assim que eu cresci ouvindo essas histórias, então... Que não existe limite de superação. Isso, que não existe limite, então... E o tio sempre foi... Perdão, gente, falar tio, mas é por conta mesmo da relação. Mas vamos dizer aqui que o doutor Eunídio Maximiliano sempre foi uma pessoa que passou pra gente muita alegria. Exato. Tá do lado do tio Eunídio era dar risada. Era dar risada. O tempo todo. Né? E uma pessoa extremamente bem-sucedida, dono de hospital, né? Ele veio a ser dono de hospital, quer dizer, ele se dedicou muito à causa também da cura dos outros, né? Isso é muito bonito. Isso. Então eu cresci nesse né, âmbito familiar, então não existe assim aquela negação. Ai, não, porque eu já venho de um lugar onde, sim, a gente tem diferenças. Eu já nasci com uma casa disso, né? Onde ele dizia, enfim, puxa, eu mesmo faço piada com as minhas próprias situações, né? E eu acho que eu encaro a vida muito assim, sabe? Sempre encarei. Então a Laura, pra mim, no primeiro momento foi de susto, realmente, né? Não tem como negar, porque você pensa, vem esses questionamentos do o que será dela, como será, né? O que ela vai conseguir fazer. Que eu acho que é mais uma coisa de mãe mesmo. Sim, da proteção. Mas, passado esse momento, eu encarei de uma forma, assim, muito natural. Eu acho que até mais natural. Às vezes até as pessoas acham que eu sou mais natural do que deveriam ser. Eu não romantismo o autismo de jeito nenhum. Mas eu também não acho que seja a pior coisa do mundo.
Eu também acho que não é um diagnóstico terrível. Eu acho que são coisas que, de alguma maneira, a gente tem que passar. É o que temos na nossa vida, é o que temos para aprender. Eu lido muito por esse lado, sabe? Desse lado mais de aprendizado, do que isso pode acrescentar para mim. Pode ser um lado meio poliana de ver a vida, pode. Mas eu costumo dizer que é um lado mais positivo. É um lado que me faz me sentir melhor. Sabe, é mais fácil de eu aceitar, de eu levar a vida de uma forma mais leve. Para mim é levar a vida de uma forma mais leve. Então, a Laura, para mim, em casa, como autista, é exatamente a mesma coisa. Né? Ela não tem um diferencial, ela não tem uma prioridade em casa. Então, não existe isso. Os meus 2 filhos eram minha prioridade. Né? É óbvio que as prioridades começaram a ficar mais voltadas a ela, digamos assim. Numa época em questão da logística, né? E de vários profissionais que a gente teria, né, que ter do nosso lado todos os dias, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, né? Então, é óbvio que existe isso, né? Mas não um olhar assim, é um olhar de necessidade, né? Pela necessidade dela. Com certeza. Né? Basicamente isso. E a Laura também é uma menina muito alegre. Então, eu acho que você transmite muito dessa tua positividade para ela. Né? A gente sente a Laura uma menina expansiva, curiosa. E eu acho que isso vem muito da maneira como você encara e de como você cria. Exatamente. É isso que eu penso, é isso que eu tento trazer. Eu não incluo ela nunca. Eu não rotulo ela o tempo inteiro. Eu aceito, e as pessoas que estão próximas a mim, eu trato ela de uma maneira tão ímpar, assim. É uma coisa que, como se ela fosse minha filha. Ela tem 21 anos, mas como se ela tivesse 3 anos. Mas eu trato ela da mesma forma como eu trataria uma criança de 3 anos, né? Devido às proporções. Sim. Mas dessa forma, assim, leve, tranquila, nas brincadeiras, sem tomar grandes cuidados com, puxa, não posso falar isso, ou não posso dizer aquilo, ou isso, ou será que isso vai magoar? Lá em casa tudo é muito espontâneo. Sim. Tá. Não é pré-determinado, né? Nada. Vamos tratar dessa forma. Não. O irmão trata ela de igual para igual também. Ela tem um grande respeito pelo irmão, justamente porque ela sabe, né, até onde ela pode ir com as pessoas. Então existe essa manipulação também, né? De dizer, puxa, com a minha mãe eu consigo ir até aqui, com meu irmão eu consigo ir. Essa inteligência que a gente sabe que eles têm. Lógico, né? Com certeza. É muito claro. Isso para mim é muito claro sempre. A dificuldade dela é mais de comunicação. Né? Eu não sei, a gente não sabe mensurar o quanto ela entende pela dificuldade de comunicação. Mas eu sei que ela entende. Mas a forma que ela demonstra, isso, né? A forma como ela demonstra e se comunica para vocês que ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer, ela tem uma personalidade muito forte, ela é determinada. Ela faz as escolhas diárias dela de roupa, de comida. Look do dia, ela faz. Sim. E ela é super vaidosa. Então, ela gosta de estar inserida nos ambientes sociais. Ela tem as dificuldades, sim, de às vezes ficar com som alto. Ou todas essas dificuldades. Que é característico, né? Sim, característico. Porém, se você explicar e se ela estiver fazendo uma coisa que ela realmente goste, ela supera isso. Com uma facilidade muito incrível. Sabe? De ela não tá... músicas, tipo, uma balada, alguma coisa, mas se você prepará-la antes, olha, a gente vai pra balada, então existe, né? Não aquela coisa de catequizar, mas que eu incluo ela nas fazer situações. Aquela preparação pra ela entender onde ela vai chegar. Isso, mas não daquela forma assim, didática, mas filha,
tipo, animando. A gente vai pra balada. Sim. Sabe? Sempre Fazendo o um lado grande positivo, evento. né? Um grande evento. Olha, você vai pra balada, você já fez 18 anos. Então, você vai pra balada. Então, ela chega sempre com um sorriso muito, porque ela se sente sempre incluída, né? Então, a dificuldade que ela teria, digamos assim, da música alta, dos estímulos fortes, né, visuais, enfim, do ambiente, ela consegue passar isso bem, aguentar, digamos, de uma forma bem tranquila durante, claro, um certo tempo. Um certo tempo. Ela tem o tempo dela, lógico. E de uma forma feliz, porque ela se sente incluída. Incluída Então ela gosta naquela situação. Isso, ela gosta de fazer parte dos almoços, dos jantares, dos aniversários. Isso é legal, sabe? Você sentir, porque eu acho que eu nunca a colocaria numa situação assim se ela sofresse. Mas não é o caso. Ela não sofre. Ela não sofre, ela curte. Teve um aniversário dela que foi um pagode. Sim. E ela tava muito animada. Sim, ela na verdade foi muito engraçado. É uma coisa que ela sempre, né? Ela ama música, ela é apaixonada por música, ela sabe cantar todo tipo de música. Inglês, francês, alemão, o que vocês imaginarem. Querida. Mas naquele ano, assim, a gente tava numa fase assim que era difícil para eu entender. Puxa, o que eu vou fazer para Laura nesse ano que vá surpreendê-la? Porque ela já não é mais criança, ela não se atrai mais tanto pelas coisas de criança, como pula-pula, que antigamente eu podia fazer isso. Sim. Então eu vim com esse olhar da música, né? E aí eu contratei esse grupo de pagode, uma feijoada, né? E foi assim, muito legal. Foi muito legal. As pessoas que estavam, assim, se divertiram muito. Ela se divertiu muito. E o interessante é assim, quando eu contratei o grupo de pagode, eu falei, olha, eu tenho uma filha especial, então eu gostaria, né? Quando eles chegaram, né, na minha casa, eu falei, olha, essa Laura, ela, né, é uma filha especial, enfim, então só, né, se caso ela saia do script, né, tá tudo certo, é assim mesmo, porque eles não a conheciam. E assim, tanto um ou dois deles olharam pra mim, deram risada e falaram assim, mas todo mundo é especial. A gente também é. Com e eu falei, certeza. então estamos em casa. Faça-se a festa. E pronto. E é isso. Pronto. Ele falou, ele resumiu o que eu sempre acho. Né? Mas eu com um certo cuidado de que, olha, eu preciso comentar que ela é diferente, né? Que ela pode ser que ela vá lá pegar o teu pandeiro, pode ser que ela vá cantar no teu microfone, que foi exatamente o que ela fez depois, né? Porque a festa era dela. Né? Então eu chego com esse, né, com esse dizer, mas é muito fácil, é muito tranquilo. As pessoas olham e falam, como você consegue levar assim, né, dessa forma? Eu falo, eu acho que não tem por onde não ser. Até pela tua personalidade, né? Você sempre foi uma pessoa muito positiva. Eu acho que por isso mesmo. Então, para você, de certa forma, é mais fácil, talvez, do que para outras pessoas, porque como eu falei para você no início, quando eu te perguntei, né, se você se questionou por que o meu filho, porque a gente vê muitas pessoas demorando um pouco para admitir, até inserir socialmente. Não, porque meu filho vai atrapalhar. Porque tem gente que tem essa mentalidade, sim, não é? Claro. Meu filho vai atrapalhar, meu filho vai incomodar. Eu vou ter que estar dando toda a atenção pro meu filho. Eu não vou poder descansar um pouco naquele momento, ou me distrair um pouco naquele momento. E você inclui a Laura de uma maneira muito suave, muito leve, e faz com que todos que estejam ao redor dela se contagiem com essa situação de que a Laura está ali além de qualquer outra criança normalmente.
né? Que é o que a gente gostaria, né? Que todos os pais viessem a encarar dessa forma. Infelizmente, a gente sabe que não é. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente ainda que se questiona muito em relação a isso. Por isso é tão importante o teu depoimento, sabe? Dizer da forma que você trata, que você encara. E eu queria saber, tem muitas pessoas que têm o problema, que te procuram? Problema, gente, não é o problema. É uma doença, sim, mas é uma doença como qualquer outra, que a gente trata. Tem muitas mães, pais que te procuram, pedem conselhos. Sim, geralmente é citado o meu nome, né? Por alguns médicos, às vezes quando eles sentem alguma necessidade, né, que eu fale com mães, ou então amigas que gostam da maneira como eu, né, lido com a Laura, como eu, né, interajo, enfim, toda a família interage, né, abraça a causa. Sim, eu sou bem procurada. Mas para mim é tão simples falar sobre isso, assim, tão desmistificado. Eu não tenho dificuldade, eu não vejo dificuldades onde realmente não existem. Eu espero, e também não fico esperando que amanhã elas perguntam, meu Deus, aquelas perguntas que eu me fazia antigamente, mas o que será dela? Eu percebo assim, que eu não sei o que será de nenhum dos meus filhos. A gente não sabe o que vai ser da gente. Entendeu? Agora de tarde. Que é muita pretensão nossa achar, né? Assim que... Ai, será que ela vai isso? E assim, e o meu outro filho, que é típico, né? Ela é atípica. E será que ele, né? Como vai ser a vida dele? Né? Então, existe assim... pra mim, isso é muito forte. De você olhar e ver, puxa, a gente não sabe nada. Não. A gente não sabe nada do amanhã. Então, os mesmos questionamentos que eu teria, ela sendo atípica, eu teria se ela fosse uma criança inserida, típica, normal, como o meu outro filho. Né? São preocupações maternas. Exatamente. Vou te dar um exemplo, assim, super simples, né? Você conhece muito bem os meus filhos, o Luigi e o Pietro. Foram embora viver nos Estados Unidos desde os 16 anos. E muitas pessoas me julgam que eu mandei os meus filhos muito cedo para embora de casa, né? Que eles deveriam ter ficado mais um pouco, que a gente ficou sozinho, que mas a casa não é triste sem os meninos, você não se sente depressiva. Eu tenho muitos questionamentos pelo fato de ter só oferecido para os meus filhos uma oportunidade, né? Caberia a eles ou não aceitar, nunca foi imposto para nenhum dos dois. Sim. Vocês vão morar fora, vocês vão estudar em outro lugar. Nunca, isso foi decisão tanto de um, depois passou a ser a decisão do outro também. Em conjunto, né? Mas eu sinto que muitas pessoas me julgam por conta disso, né? Então, pra gente ver que a coisa, ela a gente é julgado o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Se a gente trata com a liberdade que a gente dá, você, né? Tá fazendo muito cedo. Sim. Se eles tivessem ficado, mas por que os meninos não foram? Né? Então tem toda essa situação que você deve passar também. Algumas pessoas devem te questionar, às vezes. Muito. Pela forma. Mas é a forma que a Denise trata, conduz, é a melhor forma. Gente, não existe uma fórmula. Nenhuma fórmula mágica, nem secreta. Existe o que é melhor para cada um. O que é melhor para cada um, né? O lar da gente é uma coisa muito específica. O que se passa dentro do nosso lar
Só nós sabemos. Então, o fato da gente tratar assim, ou a gente tratar assado, ou a gente querer mais perto, ou a gente querer dar mais independência, isso vai depender muito do que você está vivendo naquele momento com essas crianças. Eu encaro assim, às vezes a preocupação de uma mãe para mim é muito irrelevante, assim, por exemplo, né, nesse caso. Puxa vida, o meu filho está indo morar fora. Ai, vai ser muito triste, porque vai ser terrível morar sem ele e tal. Eu vejo assim, se fosse do meu lado, meu Deus, tudo que eu queria pra minha filha era que ela com 20 anos, ela fosse morar fora, com 15, com 18. Então, eu tento ver sempre o lado bom. O lado bom. Sempre. E é isso. Tipo, sabe? Sério que esse é um problema pra você? Exatamente. Porque às vezes eu tenho vontade de perguntar pras pessoas, mas é sério mesmo isso? Você tá achando que é um problema? Sério que eu tô passando o Dia das Mães sem nenhum filho? Exato. Mas eles estão lá e eles me amam igual, né? Quando a gente se E a vê, vida deles? É a vida deles. O sentimento é o mesmo. É o mesmo. Então, são escolhas, né? Eu acho que nessa vida, a gente escolhe ser feliz ou não. Exatamente. Lógico que a gente vai passar por circunstâncias, por momentos. A gente não é feliz o tempo todo, assim como a gente não é triste o tempo todo. Assim como a gente tem problemas, tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis. Normais. Somos humanos, né, Ana? Somos humanos. Não é? Somos não é verdade? Uhum. Então, eu acho que essas coisas são muito individuais. Cada um trata da forma que acha que a gente só quer o bem, a gente só quer o melhor. Depende de como você encara a vida, né? Se você encara de uma forma leve, descontraída e tudo bem, é isso que temos, vamos em frente. Ou se você resolve ficar se lamentando e dizendo, puxa, por que eu? Por que meu filho? Aí eu gostaria que ela isso, eu gostaria que aquilo. Meu Deus, lá em casa nós somos muito felizes com ela. Muito felizes. A gente e não é uma afirmação assim pra dizer, né? Nossa, quanta felicidade. Sim, é muita felicidade. É muita, porque a gente brinca muito com a situação o tempo inteiro. Então a gente leva isso de uma forma muito... Tudo que ela faz pra gente é engraçado. A minha família fala, meu Deus, tudo que a Laura faz, Denise, eu acho o máximo. Ela só morre rindo, sabe? Então, porque eu acho engraçado as coisas. Eu tenho esse humor, assim, né? Que ela é uma criança bem-humorada. Ela é super bem-humorada. E ela é uma criança, assim... Criança, né? Porque sempre vai ser uma criança. Mas ela é assim, se ela souber que ela tá fazendo alguma coisa, tipo assim, alguma malandragem, nossa, aí ela adora. Tipo, aí que ela vai. Aí que ela gosta, ela se realiza. Tipo, nossa, ou ela tem um cachorro chamado José. O José demais também. É um José. O José. Bom, enfim, o José é um bulldog francês que acompanha a Laura já há uns 10 anos. E é muito interessante porque ele se vê como cuidador dela também, né? Querido. Então assim, quando ela vai passear, que ela passeia regularmente, leva ele para passear, ela tem as responsabilidades com ele, né? Então, se ele sai na rua e começa a brigar com os outros cachorros, ela ama. Ela acha mas olha o máximo. Ela acha o máximo. Ela começa a dar risada. Gosta de um perrengue. Ela gosta de ver a coisa pela fogo. Exatamente. E quando ele faz alguma coisa dentro de casa, que eu falo, meu Deus, olha o que o José fez. Aí ela acha o máximo. Ela acha o máximo, tipo, nossa. Então ela tem esse senso de humor. Muito. Que é muito engraçado. Aguçado, né? Aguçado. Porque quando ele faz alguma coisa, tipo, fora, né, da ordem, ou que a gente tem que puxar a orelha, ela acha demais. Ela acha o máximo. Ela fala, nossa, ela se diverte. Aí ela quer que ele continue fazendo a coisa errada. E é bom a gente dizer aqui que o pet é muito importante para criança autista também, né? Muito. Porque eles têm uma sensibilidade para muito além da nossa. Muito.
Então, A percepção deles eu é acho muito que até aguçada. um conselho que você pode deixar, né, Deni? Sim, eu nunca tive, eu sempre tive em casa, porém nunca dentro de casa, né? E o José foi assim, a gente adotou o José, né? E com 2 anos. E foi assim, é outra bênção, é outro anjo, ele só veio acrescentar, para ela foi maravilhoso, pra gente é maravilhoso, a maneira como ela cuida dele, a responsabilidade que ela tem com ele é legal. Eu não sei, Ana, eu tenho essa mania de ver a vida de uma forma leve. Mas com certeza o pet também traz essa alegria, né? Traz alegria, principalmente porque ela percebe que ela também tem as... O cachorro é muito fiel, né? Muito. E ele entende ela muito bem. Ele mais do que ninguém em casa. Antes de qualquer um, é o José. É ele. Quando ela acorda de manhã, ele pode estar na sala, onde quer que seja, ele levanta e vai chamar alguém pra... Olha, a Laura acordou? A Laura acordou. Então é uma ligação dos dois muito forte. E eles têm mesmo essa sensibilidade muito aguçada que já é do cão. E quando você disse muito bem que ele se sente também cuidador da Laura, porque ele entende que ele é dela. Exatamente. Né? E ela, de certa forma, é dele. Exatamente. Né? Então, essa ligação é muito bacana. É uma ligação forte, bonita e... É muito interessante. Se você olhar assim, né? Sair e olhar de fora a relação que eles têm, é uma relação muito interessante, que acrescenta muito. Acrescenta muito, com certeza. Com certeza. Até uma segurança pra ela quando você não tá. Sim. Né? Você não tá, mas o José tá. O José está, exato. Tá tudo bem. Exatamente. Porque quando ela chega em casa, ela fala: a mamãe chegou. Aí a maneira como ela fala geralmente falando, é uma ecolalia, né? Ela repete o que a gente fala. Então eu perguntaria: a Laura chegou? Então ela pergunta: a mamãe chegou? Né? A mamãe chegou? O José tá aí? Né? Então são perguntas, são as primeiras perguntas. São as primeiras perguntas, né? Da mamãe e do José. E depois o Paulo também já vai chegar. Então ela sabe toda essa questão familiar que ela gosta. Que não tem, eu falo que não tem dinheiro que pague o que ela tem de família. Realmente, ela é muito abraçada. Porque durante um tempo, o meu ex-marido foi morar em São Paulo, ele inclusive mora lá. E eu sei que sim, a Laura lá teria 1000 chances, 1000 expectativas diferentes. Eu colocaria ela... Foi uma época bem difícil para mim, porque ele me perguntou: será que não é interessante a Laura morar lá em São Paulo comigo? E foi uma fase bem difícil, porque eu não sabia se eu tava tolindo ela, deixando, né? Sendo egoísta, né? Egoísta. De querer ela perto. Isso, de querer ela perto de mim e dizendo: puxa, provavelmente se ela for para São Paulo ela vai ter outras oportunidades, né? Um olhar diferente. Enfim, mas eu cheguei à conclusão que o amor eu cheguei à conclusão, todo, né? Que o ambiente que ela vive não existe. Não existe coisa melhor do que o ambiente familiar. É verdade. Do que o amor. Né? Então, ela pode ter a melhor escola do mundo. Ela poderia ter lá em São Paulo né, os melhores profissionais à disposição. Mas ela voltaria para casa e ela não teria em casa. E o espaço não seria preenchido. Isso não seria uma coisa genuína, né? Não seria um amor... Porque ali na nossa casa nós somos em 3, eu, ela e o Paulo, né? E realmente isso pra gente... E o José, óbvio, E o José, né? isso que eu ia falar, e o José... Então, as coisas
a vida é voltada para ela de uma certa forma, claro, né? Mas a gente também tenta ter a nossa vida porque é muito importante. Muito importante. Muito importante. Muito importante. A saúde mental, né? Exato. É o claro. momento da Laura, é o momento da Laura. É o teu momento, é o teu momento. Uhum. É o teu momento com Paula, é o teu momento com Paula. Isso tem que ser muito respeitado, até para que você consiga vibrar da forma como você vibra, no sentido da positividade. Isso mesmo. Né? Você tem que estar bem com você. Né? Você tem que ser prioridade, né? Exatamente. Né? E aí entra muito, assim, vem muitas questões, né? De você trabalhar, claro, né? Muito esse lado de você dizer assim, as pessoas, claro, eu sempre fui muito perguntada, nossa, mas você não sai sozinha com a Laura? Saio quando eu vou me dedicar a ela. Agora, quando ela é minha, ela vai fazer parte de alguma coisa que eu preciso fazer. Exatamente. Eu preciso de ajuda. De ajuda, claro. E aí, para que aquele momento seja legal para ela também. Né? Que eu possa me divertir. Exatamente. Mas que ela também possa se divertir. Seja bom para todos. Seja bom para todos. Então, porque esse é o ambiente saudável. Esse é o ambiente saudável. Então, vamos viajar. Puxa, vamos viajar. Eu amo tomar sol. A Laura não gosta tanto de sol, mas ama sol, mas gosta de ficar na piscina. Eu amo praia. Então, o que eu tento promover? Então, olha, todo mundo vai fazer o que quer. Eu vou ficar na praia, você vai ficar na piscina com acompanhamento e todo mundo fica feliz. E tá todo mundo feliz e tá tudo bem. Né? Eu não preciso ficar com ela 24 horas, eu não preciso né, não, ela prefere ficar na piscina, né? Então, eu vou ficar na piscina com ela? Não. Ela vai pra piscina, eu vou pra praia e tá tudo certo. É isso aí. Quem quiser ficar em casa dormindo, fica também. Fica também e tá tudo certo. E eu vou aproveitar que você falou em viagem aqui. Quem frequenta o teu Instagram sabe que você gosta muito de viajar. Então, teve algum perrengue, assim, que você possa contar pra gente? Tudo na tua vida é meio engraçado, né? Ai, Deus. Teve alguma coisa engraçada, assim, nessas viagens que você tenha te marcado? Olha, viagem, eu digo que é sempre... eu já saio de casa com aquela coisa, meu Deus, tudo que acontecer vai ser uma história para contar. Então eu já parto desse princípio, sabe? Tudo que vier de bom e de ruim vai ser história para contar. Ou vai ser numa piada, né? Tipo, nossa, aconteceu isso, né? Na hora você tem que tomar as decisões que tem que ser tomadas, mas eu já parto que tudo é história. E assim, com relação a Laurinha, a gente no ano passado passou, não é uma história tão engraçada, mas é um fato que eu acho assim interessante colocar com relação a viagens com ela. Eu geralmente procuro não usar a questão do autismo para eu me prevalecer, sabe, de algumas coisas. Porém, eu preciso me antecipar. Sim, você precisa deixar tudo preparado. Eu preciso deixar as coisas preparadas, né, para eu poder explicar para ela o que realmente vai acontecer, né, para que a coisa que ela entenda. Porque eles têm essa questão do script. Sim, né, toda do script. Então, no ano passado, a gente foi passar o aniversário do meu filho mais velho no Rio. E na volta, eu sempre tomo cuidado para pegar os primeiros bancos, né? Justamente para entrar por último, para expor ela o mínimo possível, né? E eu percebi, assim, que todo mundo estava entrando, então ótimo, né? O voo foi chamado, enfim, estava demorando. Eu fiquei com ela fora, com brincadeiras e tá bom, ótimo, né? Eu vou colocar a Laura no avião só na hora que for, né? A última chamada, enfim. A última chamada. Quando eu entro com ela por último, todo mundo já tinha entrado, porque eu tô tranquila que o meu... Sim, assento, que o meu você assento, pagou a mais por isso, exato, inclusive, né? Quando eu chego, eu sou recebida pela comissária e me diz... Eu falei, olha, eu tô com ela, né? E, enfim, com
com a minha ajudante sempre, né? Com a tutora dela. E nesse caso, o Robertinho estava junto. E eu falei, olha, a gente tem os nossos assentos são na frente. Aí ela falou assim, olha, hoje não tem assento marcado. Então, vocês podem sentar onde vocês acharem o lugar. Meu Deus, que absurdo. Só que nesse momento, o voo estava lotado. Porque a gente esperou para entrar por último. Nós não tínhamos poltrona lado a lado. Meu Deus. E aí, eu odeio usar esse tipo. Eu falei, gente, eu não posso ficar, a gente não pode ficar separados. E ela foi, bom, se você tiver alguma reclamação para fazer, você vá pro saque. Eu falei, eu tenho uma criança especial. Tá difícil companhia aérea ultimamente. Eu tenho uma criança especial, eu preciso. Ela falou, olha, eu vou achar um assento do lado do outro. Os outros vão ter que se virar onde tiver. Então, procure o saque. Se você não gosta de alguma coisa, não está gostando de alguma coisa. Eu não preciso nem falar pra você que a Laura, óbvio, surtou dentro, teve um ataque. Uma crise, claro, que é normal, saiu do script Saiu porque a mãe ficou longe, né? Eu não daria conta, né, sozinha também dela, enfim. A cuidadora ficou com ela. E ela, realmente, ela entrou em crise, né? Ela teve uma crise dentro do avião. E principalmente porque depois que a gente entrou, ainda nós ficamos 40 minutos dentro do avião. Então, sentados. Meu Deus. Né? Então, foi uma situação muito difícil. Porque a gente não podia levantar. Eu não podia ir até lá. Mas eu ouvia o choro, né? O desespero dela. Desespero. E eu ouvia os comentários atrás de mim também, né? Eu ouvia, nossa senhora, que horror. Isso é pesado, Deus, né? Que horror. Estão falando do nosso filho. Isso. Não, e assim, são coisas que as pessoas não sabem, né? E estão julgando, né? Estão julgando. Então, eu acho que isso é uma coisa que me machuca sempre. Sabe? Acredito. Isso é uma coisa ruim. É o que eu posso dizer assim, que é difícil pra mim encarar ainda, é assim, a ignorância dos outros, sabe? A falta de empatia, a falta de esse excesso de julgamento, de comportamentos, né? Então, ai, nossa, que manha, nossa, que absurdo, nossa, gritando, cadê a mãe das meninas? Por que ela tá fazendo isso? Várias coisas que, né, bem difíceis pra gente, ou tão muito complicado. E aí, na saída, então, isso foi um episódio bem difícil pra gente, e eu procuro inseri-la, mas sempre como eu falei no começo, desde que ela se sinta à vontade e feliz. Com certeza. Então, isso foi uma coisa assim que me privou um pouquinho. Eu fiquei um pouco... Muito, eu acredito. Que foi no ano passado. E eu falei, nossa, eu vou... Enquanto essas coisas não entram nos trilhos de novo, né? As companhias, os horários... Tá bem complicado. Eu prefiro me manter mais segura, né? Manter a Laura, inclusive, mais segura, né? Num ambiente onde eu possa sentar, sair, levantar. Então, viagens de carro são as nossas opções prioridades ultimamente. Eu tô até entrando contra a companhia que eu viajei agora, mês passado. Porque, digo pra você com toda sinceridade, o que mais me tocou da gente ter perdido a nossa conexão e ser da mesma empresa, né? Se a gente estivesse viajando com a empresa X e a conexão era empresa Y, não tinha obrigação de nos esperar. Mas a empresa X ia fazer o segundo voo, então eles tinham obrigação de nos esperar, porque eram muitas pessoas. Exatamente. E o que mais me incomodou foi ver justamente o pai com o seu filho autista no colo, né? Meia-noite. A gente via que a criança já estava incomodada, porque aquilo já tinha saído justamente de toda essa preparação controle, que você faz, do controle. O Instagram do Marcos Mignon, acho que você segue o Marcos Mignon. Sim. Ele explica muito bem isso,
dentro do Instagram dele, né? No momento que ele vai viajar com o filho, que não são todas as viagens que ele pode levar o filho junto. Porque isso tem que ser muito preparado, né? Tem que dar tudo muito certo. Uma preparação. Lógico que é uma coisa ou outra, a gente não vai fugir de uma situação atípica. Mas esse tipo de situação me deixou muito revoltada. Sabe? Vendo aquelas pessoas irem pro hotel como eu, às 3 horas da manhã. Depois de 3 horas. É difícil. Para estar no aeroporto de novo às 6. Gente, sabe? Não pode. Sabe? Não pode. Sempre, a gente tem que pensar se vale a pena, né? Expor, né? Colocar numa situação dessa. Porque a gente não tem a compreensão de todo mundo. Então, pessoal, como só poderia acontecer com Denise e Maximiliano, tivemos um probleminha e estamos migrando aqui pro estúdio da Jovem Pan News. Mas nada que vá estragar o glamour e a felicidade da nossa entrevista aqui. Deni, agora a gente tem um quadro que se chama Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então nós vamos ouvir alguns áudios de algumas pessoas especiais na tua vida e vamos ver o que é que eles dizem a respeito de Denise. Vamos começar aqui com o doutor Marcelo Freitas. Ah, meu Deus. Anos atrás, para não ficarem fazendo contas, mas reporte-se mais ou menos as temporadas de verão, quando a gente tinha 16, 17, 18 anos, né? Acabamos nos conhecendo através de amigos em comuns e aí era sempre o encontro era de 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, que normalmente era a rotina dos pais levar as esposas com os filhos na praia, deixavam e eles voltavam a trabalhar e lá a gente se encontrava todo santo dia, né? Depois, no horáriozinho da tarde, que a gente ia para a pracinha, ficava passeando na pracinha no centro de Camboriú. Voltávamos ali pelas 7, 8 horas da noite para casa, jantávamos, tomávamos banhos e nos mandávamos para o Baturité, né? A região sul, a região onde tinha as boates e tudo mais, que a gente tinha uma certa dificuldade de entrar, principalmente porque era caro, né, as entradas. Porém, a Denise, a irmã dela e mais a Luciana, a irmã do Rato, que é esse amigo em comum, porque lá todo mundo tinha um apelido, eu era o Macaco, tinha o Rato, tinha o Formiga, faziam média com o dono da boate, né? Então o dono da boate levava as 3 loirinhas assim, com o maior carinho, né? E elas não pagavam para entrar na boate. E aí elas entravam na boate, saíam da boate, e o ingresso era um carimbo fosforescente que a gente via embaixo da luz negra, né? Então elas recebiam esse carimbo, saíam da boate e aí a gente umidificava com o bafo mesmo essa tatuagem, esse carimbo e tatuava o braço de um e do outro e daí entrava todo mundo para dentro do Baturité, aquela coisa apertadíssima lá, e ficávamos à noite e saímos de manhã e tinha que arranjar carona para voltar porque a gente não tinha, né? Então voltava ou a pé ou de bom din-din. E assim foi, digamos, toda a nossa infância. Quando daí, aos 18 anos, já tinha a possibilidade de dirigir, né? Então, antes a gente sempre escolhia um carro de alguém e ia quase 8 pessoas enfiadas dentro do carro, né? Mas depois, aos 18 anos, eu já tinha um carrão, um Del Rey branco, né? Carro bem de velho. E eu era o cuidador, digamos, da Denise, da Simone e da Lu, né? Elas ficavam sassaricando com os caras de moto à noite, e de tarde, e à noite iam pedir carona pro Macaco, pra gente sair passear. Então a gente ia pro Baturité, e era típico. Todo retorno, elas pediam para ir na frente do motel, no Hotel 2001, e só para ficar vendo quem estava entrando. E elas ficavam se matando de rir. Olha lá, tá entrando. E essa foi por muito tempo a nossa infância e adolescência na praia, né? Carnaval era direto, todo mundo
se fantasiava. Uma vez nós fomos todos vestidos de freira, de repente teve uma confusão, briga no meio do boate do Clube Guarani, de Itajaí, com alguma das freiras que eram mais nervosas, né? O Baboso, o Hélio, irmão do Christian, e de repente foi uma briga com os nativos, que era só freira voando para tudo quanto é lado. E eu não estava nessa. Eu estava de freira, mas eu estava lá embaixo, namorando a amiga delas, que elas chamavam de Trovão, porque tinha uma voz rouca. E eu não via a briga, né? Então a gente se divertia muito, com uma inocência muito grande, né, em Balneário Camboriú. E assim que terminava a temporada, eu não encontrava mais, né? O ano todo, apesar de morar na mesma cidade, o ano todo ficávamos sem se falar, né? Se não tinha acesso a telefone, celular e tudo mais, e nos encontramos novamente, ponto marcado, em dezembro. E assim foi nossa infância. Então eu tenho uma liberdade com a Denise extremamente grande, né? Tivemos o prazer de nos reencontrarmos agora, há anos atrás, quando ela foi morar no mesmo prédio. A gente tornou vizinhos, né? Então a proximidade voltou a ser forte, muito forte, a ponto desse novo casamento da Denise, né, com o Paulo. Eu fui dar uma intimada no Paulo, querendo saber o que ele queria com a minha amiga, quais eram as intenções da minha amiga, porque ela vai ser a minha eterna adolescente, minha eterna amiga adolescente, e a gente tem um carinho enorme por ela. Olha, se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar é que a gente nunca pagou pra entrar no Batuque. Nunca, né? E carona a gente sempre achava também. E carona nunca faltou também. Esse é o macaco, né, Denise? É um macaco. Fale alguma coisinha pra ele, né? Deixa um... Meu Deus, o macaco, ele resumiu muito bem. É uma época muito, muito feliz da nossa vida, e inocente, né? A gente era muito inocente. Quem olha pra nossa carinha hoje não diz, mas a gente era muito inocente. Muito inocente. Assim, é uma amizade muito importante pra mim ainda hoje, né? Uma das pessoas que eu sei que eu posso recorrer a qualquer momento. É uma pessoa que eu sei que eu posso contar às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 5 da manhã, qualquer, como se fosse para ir pro Baturité. Então é uma liberdade, é um presente. É um presente ter eles, tanto ele quanto a esposa, tão próximos. Obrigada, macaco, amei. Relembrar as nossas histórias. As aventuras de Camboriú. Muito bom. O segundo depoimento que a gente tem aqui é da Simone. Quem será essa Simone, hein? Nunca ouvi falar? Vamos lá. Então, eu e a Denise somos irmãs e a gente, desde pequenas, sempre fomos bem unidos, assim, sempre fizemos várias coisas juntas, temos as mesmas amigas, a gente tá sempre perto uma da outra. E uma das coisas que a gente sempre faz juntas é treinar. A gente adora treino, academia, corridas, triatlon, tudo que for meio de aventura, assim. E a nossa diferença é que eu sou extremamente competitiva e ela gosta de fazer as coisas, ela inventa todas ela tem as ideias e eu faço as coisas com ela, né? E só que ela, assim, eu tô sempre querendo ganhar, e ela sabe disso, né? Que eu sou metódica, eu quero ganhar as provas e tal, eu quero fazer sempre o máximo. E ela faz mais para se divertir, assim, né? Então, teve uma corrida que a gente fez, que era de obstáculos e tal, e tinha que correr 10 quilômetros no meio de obstáculos e várias coisas e tal, não sei o quê. E a gente foi fazendo ela juntas, assim, né? E eu até queria ter feito um pouco mais rápido e tal, mas a gente foi juntas e a proposta era fazermos juntas, chegarmos juntas. Quando a gente estava na reta final, chegando na linha de chegada lá, ela, o que ela faz? A danada, porque ela sabe que me deixa louca. Ela acelerou
tipo, nos últimos 100 metros, assim, eu nem entendi, porque o intuito era a gente passar juntas na largada, e passou correndo na minha frente, tipo, alguns segundos antes, e morreu de rir, que tinha ganho, que ela ganhou de mim a prova e tal. Olha, eu queria matar ela, que raiva. E ela faz esse tipo de coisa justamente de sacanagem, porque ela sabe exatamente onde o calo aperta e tudo, sabe? Então, a gente se diverte muito com ela, porque depois a gente quase morreu rindo as duas, né? Tipo, ela falou que a cara que eu fiz, assim, era o fim. E ela, na família, é sempre isso, trocadilhos, sempre põe o dedo na ferida do outro, sempre de uma maneira engraçada, divertida, claro, nunca pro mal. Pensa numa pessoa legal de conviver. É muito engraçado. Eu sou suspeito por ser irmã dela, mas eu amo essa minha irmã. Não podia ter vindo no mundo com uma irmã melhor. Ai, que sarro, né? Adoro. A Simone também, para quem não conhece, é a irmã da Denise, né? Vários que estão nos escutando aqui. É uma pessoa que a gente tem uma paixão, assim, porque se você conhece a Simone, você conhece a Denise. Se você conhece a Denise, você conhece a Simone. Não tem uma coisa separada da outra. Exato. Né? Então, eu comecei a fazer faculdade com a Denise, mas daí já virou Ana Cláudia, Denise e Simone. Né? Então, são pessoas, assim, que eu trago da vida inteira. Simone também é um máximo. Um beijo, Simo. Simo, eu amei. Eu acho que você é a companheira, né? É a minha companheira de sempre, né? Que eu sempre, desde pequenininha, né? Que a hora que você nasceu, a gente já se olhou e já nascia ali o nosso companheirismo. Amo muito você. Eu também. Um beijo. E o próximo depoimento agora é da Laura Varela. Vamos ver o que a Laurinha tem para dizer. A Denise é uma pessoa para lá de especial para mim. Ela é minha amiga, ela é minha sócia, ela é minha comadre. E eu a conheço há pelo menos uns 25 anos. E esse tempo todo me mostrou que eu posso contar com ela. Nos momentos divertidos e nos momentos mais difíceis. Nós temos uma passagem inusitada e curiosa que aconteceu há mais ou menos uns 13 anos atrás. Nós falávamos, na época, que queríamos mudar de casa, ir para um lugar novo, ir para novos ares, para novas energias, enfim. E ela tinha colocado o apartamento dela numa imobiliária e estava recebendo propostas, etc. Né? Mas que tinha uma condição, que se a amiga Laura, CPF número tal, endereço tal, quisesse comprar um apartamento, não entraria na negociação e que ficaria fora desse contrato. Né? Muito bem, passaram-se alguns meses e aí decidimos realmente mudar de casa, isto é, trocar de casas. Ela foi para o meu apartamento e eu vim para o apartamento dela, onde eu estou até hoje. Tiramos as crianças, tiramos alguns móveis soltos, substituímos os closets e mudamos com a ajuda de um freteiro que contratamos juntas, né? Ele fazia o tal do leve trás de uma casa para outra e eles ficavam, e a equipe ficava tonta com a nossa confusão, que parecia nada planejada, porque nós decidimos deixar ou levar as coisas na hora. De uma maneira muito prática, alegre acima de tudo. E, por exemplo, ela me dizia, pode ficar com a mesa de centro, é parecida mesmo com a minha, não vai mudar nada. Né? Aí eu sugeria, para que levar esse abajur se é quase igual? Então, para que mudar? Para que transportar? Vamos deixar aqui, enfim. Então, a mudança foi muito rápida, foi muito divertida e principalmente foi muito importante para nós. Eu acho que eu não faria isso com mais ninguém, porque a liberdade que nós temos, né, o respeito que temos uma com a outra, nos permitiu essa troca, né, uma troca despretensiosa, uma troca dinâmica,
no momento certo das nossas vidas e no momento que precisávamos fazer isso, né? Então foi uma colaboração, né? A Denise é muito querida, ela é solista, ela é muito criativa, é uma pessoa muito alegre, ela é engraçada, né? Sempre fala uma bobagem outra e a gente, nossa, se mata de rir. Qualquer coisa assim nos contagia, né? De riso, de alegria. E ela é sempre muito disposta, sempre muito disponível para os amigos, para a família, né? Então, a Denise, ela é uma pessoa, para mim, para lá de especial. Ainda bem que vocês não trocaram as crianças, né? Graças a Deus. Como ela disse, a gente pegou as crianças. Pegamos as crianças certas. Esse episódio com a Laura foi muito... A gente tem muitos, mas esse foi muito engraçado e a maneira como a gente... né, a gente conduz a vida, né? Que eu tenho frisado desde o começo da entrevista. De uma forma leve, né? Laura, a minha geladeira é tão parecida com a tua. Pois é. Ai, quer saber? Fique com a minha, eu fico com a tua. A gente não precisa nem trocar as coisas. É isso, ótimo. Então nós nos facilitamos a vida. E eu digo assim que a Laura, para mim, e eu continuo falando, ela é uma facilitadora. Ela facilita a minha vida em tudo. É alguém que, se eu tiver algum problema, ela vai achar a solução para mim, por mais que eu não esteja encontrando. Ela é alguém que vai sentar e vai dizer: calma, eu tô aqui e você sabe que você pode contar comigo. Isso eu já ouvi muitas vezes, sabe, em momentos difíceis. Então, ter ela assim, né, com esse depoimento, para mim é muito, muito especial. Amo de paixão. A Laura é uma pessoa muito bacana mesmo, né? A gente sente, assim, até no jeito que a Laura fala, essa tranquilidade que ela tem. Um beijo pra Laura. E o próximo depoimento que a gente tem aqui é de uma amiga sua de infância, da Ana Paula. Vamos ver o que a Ana Paula diz. Bem, eu sou amiga da Denise há muito tempo. Nós crescemos juntos, nem tanto, né? No interior do Paraná. E isso fez assim com que nossa infância fosse simplesmente fenomenal. Eu não tenho nenhuma lembrança que envolva a Denise em que a gente não estivesse metido em confusão ou fazendo alguma coisa que não devesse, ou nesse nível. Como a cidade era muito pequena e todo mundo conhecia todo mundo, nós nos criamos por conta de Deus, na verdade. Pouca gente dava conta da nossa existência. E nós éramos muito levadas e sempre muito comunicativas, sempre muito agitadas. E eu me lembro, assim, de muita coisa. Nós passávamos as tardes no Country Club. A gente ia para lá mesmo sem saber nadar e passava todo mundo, ninguém cuidava. A gente não tinha regra nem limite naquela época. Uma característica da Denise, assim, que ela jogava bem vôlei até, era uma boa adversária no vôlei. Sempre perdia para mim na corrida, depois parou de até tentar. Mas eu me lembro assim que a gente era meio do contra e toda a cidade torcia ou pro Inter ou pro Grêmio, toda. Porque era o pessoal que vinha do Rio Grande do Sul. Menos eu e ela, que a gente era do Flamengo. E somos do Flamengo ainda. E aí, em 82, o Flamengo foi para a final com o Grêmio. E naquela época, eu me lembro ainda como se fosse hoje, a gente assistindo o jogo na casa dela. E o Leão era o goleiro e ele deu um tapa na cara do Nunes, numa das partidas, eram 3 partidas. E eu e a Denise não tivemos, e a Simo também, a gente não teve nenhuma dúvida, a gente fez uma promessa que a gente ia dar a volta no quarteirão, e olha o quarteirão de Realeza, a única coisa grande que tem lá. De joelho com a vela na mão. Pois bem, lá se foi o Flamengo, foi campeão, e nós 3 com as velas na mão, dando a volta no quarteirão ajoelhado. O detalhe que era do ajoelhado. Lá, assim, a gente até andou uns 80 metros, mas lá pelas tantas começou a pingar a vela, a gente também não tinha um preparo assim tão bom, e começou a sangrar o joelho, daí a gente já optou por fazer uma gambiarra. Então a gente colocou
espuma no joelho e foi um pedaço com a vela apagada, e aí o medo, né? Mas daí já tinha sido campeão, não ia voltar atrás mesmo, e assim foi pagamos a nossa promessa. E aí, não satisfeita com isso, nós tínhamos que mandar uma carta para o Zico, que era o nosso grande ídolo. Mas a gente não tinha o endereço do Zico, nem onde procurar o endereço do Zico, o que também não nos impediu de fazer isso. Nós passamos bem umas 3 tardes numa cabine telefônica, que naquele tempo eram imensos livros, assim, com todos os telefones fixos. E nós conseguimos encontrar o telefone do pai do Zico. E aí, através do telefone do pai do Zico, tinha o endereço da casa do pai do Zico. E a gente mandou uma carta. E a Denise, muito gentil, muito querida, mandou o dinheiro e um selo para ele responder a nossa carta. Eu, até hoje, não sei se a Denise recebeu essa carta, mas nós estamos até hoje esperando que o pai do Zico nos responda. Então, a Denise sempre foi assim, uma parceira de tudo que não prestou na vida, dentro de todos os limites e de tudo que nos foi oferecido. É uma amiga que faz brilhar os olhos, assim, quando a gente fala dela. Se tornou uma mulher feliz, uma mulher despojada, enfim, uma amiga de toda a vida e para toda a vida. Meu Deus, eu só imagino pagando a promessa. Imagine. Isso tinha o quê? A gente tinha uns 6, 7 anos, 10 no máximo. Ajoelhadas, feliz da vida, com a bandeira do Flamengo assim nas costas. Então, a Ana era assim. A Ana é uma amiga, meu Deus. Desde que eu me conheço, as mais remotas lembranças que eu tenho de amiga, ela está incluída, porque os pais eram muito amigos. Então, as primeiras lembranças são dela, das coisas engraçadas. E assim, ela disse que sou eu a engraçada, mas na verdade a engraçada é ela é muito ela é muito criativa. Na verdade ela falou que sou eu, mas não é ela. Ou seria um conjunto, não sei. Ou seria dupla, né? Ai, Ana, amei, um beijo. E aqui o último depoimento que a gente vai escutar agora é do Matheus, querido. Vamos lá. As 2 histórias mais engraçadas que eu tenho com a Denise, ambas aconteceram na pandemia. Bom, de tantas, né? Enfim, tava tudo fechado e a gente numa puta vontade de sair de casa. Se convidasse a gente para ir batizado de boneca, com certeza a gente iria. Uma dessas vezes ela me convidou para andar de bike. E pensei comigo, falei, fichinha, né? Claro que vou conseguir. Só que eu esqueci, e esqueço sempre, que a Denise malha loucamente. Então, sei lá, taca fogo até em prédio, se duvidar. E aí falei, bora, vamos lá, vamos andar de bike, enfim, bacana e tal. Eu falei, até onde que a gente vai? Ela falou, vamos até lá perto daquele posto do índio do Pinto Duro, assim, sabe? O índio da Flecha, enfim, não sei o nome do posto. Cara, pra ir foi de boa, tranquilo. Pra voltar, um sol do cacete, o posto não chegava nunca na volta, sei lá, a gente não conseguia voltar, porque tava um sol do cacete, a gente definhando no meio do caminho, os caminhões passando, jogando, sei lá, caroço de milho na nossa cara, e os dois morrendo no meio do caminho. O marido da Denise começou a ligar pra gente, achou que a gente tinha sido sequestrado, que a gente não conseguia voltar, de tão cansado que a gente tava. A gente, sei lá, chegou quase perto de Campo Largo. Foi bizarro essa vez, a gente chegou os dois com o olho no fundo, queimado de sol, sei lá, marca de regata nas costas. Esquecemos de levar dinheiro, óbvio, então a gente não tinha como nem passar no posto pra comprar água. Foi a coisa mais bizarra da minha vida que aconteceu. Quando a gente tentou dar uma escapulida e não conseguiu. E a segunda, que eu acho que também é muito inusitada, acho que todo mundo não sabe, é que a gente tava no parque, fazendo aula de yoga, enfim, não sei o que, aquela puta vontade de sair de casa, enfim, batizado de boneca não acontecia. A gente fazendo yoga lá no meio dos mosquitos, carrapato, não sei o que, repelente, a gente também esquecia de levar sempre, mordida de butuca o tempo todo. A Denise falou assim, por que você não namora com meu ex-marido? Eu falei, oi? Como assim namorar com teu ex-marido? Eu falei, você tá ficando louca? Ela, não, dá aqui. Pega teu telefone, vamos aqui. Pega teu telefone, me dá aqui teu telefone que eu vou adicionar o meu ex-marido no Instagram.
e vai rolar. Ele vai começar a conversar com você. Eu falei, oi? Você tá louca, Denise? Eu falei, como é que eu vou contar pras pessoas que teu ex-marido tá namorando com teu ex-marido, você é minha amiga, isso aqui você me apresentou. Cara, e não é que deu certo. Nessa história a gente tá há 2 anos e meio junto. Esse é o Matheus, ele é um querido. Você não poderia ter apresentado pessoa melhor. Né, Ana, você não acha? Nossa, Concorda? total. E o legal é assim, o Matheus a Laura chama ele de... Eu ensinei, né? Claro, né? A Laura chama ele de madrasta. De madrasta. Então, olha, agora você vai pra casa da madrasta. E o muito legal que eu acho dessa história é que o Matheus já tinha uma relação com a Laura desde sempre. Então, o bonito disso, né, e o gostoso disso que eu acho que você sente também, é a tua filha acolhida. Sim, claro. Né? Todo mundo me perguntava, meu Deus, mas você apresentou? Óbvio! Ele é maravilhoso, é a madrasta que eu queria pra minha filha. E graças a Deus tá dando super certo. Eu espero que ele seja madrasto o resto da vida. Eu também vou torcer por isso. Mate, um beijo, saudades. Beijo, meu amor. Deni, agora a gente vai passar para um outro quadro nosso aqui, que se chama assim: uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então você selecionou algumas fotinhos e a gente quer que você comente um pouquinho sobre elas. Ah, o quarteto. Na verdade aqui falta a Luciane, né? Falta uma mosqueteira aí. Porque esse é um grupo que a gente tem, chamado Vitória na Guerra. E é em todas as guerras. Tem guerra aí pra contar. Tem muita guerra. Então são amigas, escudeiras, parceiras, a minha irmã, a Ana, a Cláudia e a Luciane, que nesse dia não estava. E como a seleção das fotos foi super rápida, ela vai me perdoar. Porque a gente ela tá presente sempre presente no coração. Exato. Então essas são as minhas fiéis escudeiras. Sempre. E é um dos nossos encontros meus, né? Das nossas aventuras, minha e da Laura. Nessa foto a gente tava numa limusine em Nova York, bebendo todas, e é aquela confusão normal que a gente gosta, né? Então, eram épocas muito, muito legais e... sempre lembrança muito, muito agradável de viagem, né? De companhia de viagem, porque a gente não precisava estar com os maridos, né? Nós fazíamos viagem de meninas, né? O que era muito bacana, porque a gente compartilhava do começo ao fim o tempo inteiro, era muito bacana. Que delícia de foto. Aqui eu vos trago a excelentíssima nos seus primórdios, quando ela estava começando, né, na nova empreitada dela, de muito sucesso. E a gente, né, a Ana sempre, na verdade, eu sempre fui muito companheira dela, né, nesse início. Porque ela dizia, Denise, eu tenho que ir em tal lugar, vamos lá abençoar. Então a gente ia em todos os eventos. Sempre. E são lembranças assim que eu guardo com muito carinho, iria novamente. Hoje, é claro, né? A vida da gente tá muito diferente, mas naquela época tanto eu quanto ela, nós tínhamos essa disposição, né? Nós estávamos disponíveis, também, né? Nesse sentido de disponibilidade de irmos, né? Uma época muito gostosa, muito, muito delícia. Mas o amor continua o mesmo. O mesmo. Aqui eu não posso deixar de fazer propaganda, né? Das minhas parceiras, né? Das minhas da Lum, né? Da Lum Joias, de qual eu tenho a parceria com a Cláudia, que a gente ama, e nós temos uma vibe completamente igual, ninguém cobra nada de ninguém, ou seja, cada uma faz o que quer. E aí, vestida, né? Com uma outra parceira minha de um outro business
que é a My Sweet Bag, né? Que já foi idealizada pela Laura, né? Essa minha amiga que já falou aqui, já deu tanto depoimento. Que vocês tratam com muito carinho. Que a gente trata com muito carinho e trata também de uma forma muito leve, né? Todos os negócios, né? Então, não é nada assim que tenha horários para cumprir, principalmente porque a gente não tem essa disponibilidade de horários, mas são business que eu amo, que eu adoro e que gostaria muito, assim, de me dedicar mais, e que, principalmente pela parceria e por ser com elas, é a coisa mais gostosa da vida. Essa é uma foto melancólica pra mim, porque foi a última foto que a gente tirou todo mundo juntos, que foi no casamento do meu irmão, e ainda onde eu tinha meu pai, a minha tia, e que pra mim família é tudo, é a base de tudo, é o meu porto seguro, é saber que eu não tô sozinha nunca, é ter exemplo, é me tornar o que eu me tornei, é graças a todas essas pessoas. Linda foto. Laurinha aqui. Paula, filha da Simone. São exemplos para mim. Lindas. Maria, mãe da vida, da gente. A Má ali, ela é muito interessante, muito importante, porque ela é a minha segunda mãe, né? Então ela é alguém que, tipo, tá com a minha na casa, ela tem de casa 58 anos, né? Que ela trabalha para nossa família. Então ela é minha segunda mãe. Aqui de uma época que eu morei, que muita gente não sabe. Na Oca! Morei lá no Mato Grosso, 12 anos da minha vida. E foi uma época muito bacana. Aí realmente é uma reserva indígena, tá? Pra gente entrar, nós tínhamos que ser amigos dos índios. Fácil. Né? O cacique tinha que autorizar a nossa entrada. É uma fase assim muito que eu recordo com muito carinho, de grande aprendizado, que eu sinto muita falta dessa natureza, e que hoje, se eu pudesse, eu gostaria de realmente estar mais em contato com a natureza. Eu acho que é onde eu consigo me reenergizar. E eu tenho sentido falta. Então, quando eu dei de cara com essa foto, eu falei, nossa, hoje isso ia ser muito legal pra mim. Eu ia amar estar nesse lugar de novo. Muito legal. E aí, a nossa pequena, né? Sempre a gente tenta prestar serviço e ajudar, né? Então, nesse caso, ela já foi capa de um livro. Nesse caso, era um curso, né? E a gente faz isso com o maior prazer, e ela se diverte fazendo, ela passa o batom, ela curte, que foi aquilo que eu falei desde o início, né? Joias, muitas joias. Muitas joias, né? E então ela é uma coisa que ela curte, que ela gosta, e o que a gente puder ajudar sempre, a gente vai estar super disponível. Com certeza. Eu tenho toda a certeza desse mundo. Lindas as fotos, Deni, muito significativas. Eu também fiquei super emocionada aqui, não tenha dúvida. E agora, por último, a gente vai fazer um ping-pong. Diga lá pra mim se tem uma viagem que você considere a melhor viagem da sua vida, porque às vezes a gente tem várias, né? Mas tem uma que tenha sido assim um pouquinho mais especial? Ana do céu, para mim todas elas é muito difícil, né? Porque são lugares diferentes, completamente diferentes, momentos de vida diferentes, pessoas diferentes, inclusive a gente é diferente, né? Em cada viagem. Claro. Então, o que eu vou citar a
A última viagem para mim sempre será a melhor. A que mais está presente ainda, né, na memória, a mais recente. Sempre as viagens me acrescentam, né? É um dos meus amores. Que bom. Aonde que você se vê daqui 5 anos? Você tem essa... A gente estava falando ali um pouco anteriormente que o tempo é uma coisa muito relativa. Mas você se imagina daqui 5 anos? Não. Eu não faço planos longos. É muito difícil eu fazer alguns... Eu acho que já por conta da minha história, né? Eu não costumo fazer muitos planos. Eu vou meio que... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, como já diz uma noite no meio, né? Uma noite no meio, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vamos surfando a onda que aparece. É isso aí. Você tem um sonho que você considere teu maior sonho? Meu Deus, o maior sonho da gente são os filhos, né? Ver os filhos bem, ver né? Os filhos bem felizes. Então, o meu sonho é um sonho de qualquer mãe. É o sonho de ver o meu Betinho realizado, né? Feliz, né? Que é a nossa continuidade. Né? É o que a gente vai deixar nesse mundo, É o que a gente vai deixar nesse mundo. Então, são eles, né? É a felicidade deles. Esse é o meu maior sonho. Qual que é o teu prazer culposo? Eu sei de alguns, mas eu não vou falar. Deus, muitos! Um que você possa falar. Muitos! Nossa, a gula tipo, a vaidade é uma coisa assim, né? Um pecado muito meu. A gula é outro pecado, assim, que fala muito sobre mim também, então... isso é mas muito você fácil. Pode ser gulosa, porque você treina, não tem problema nenhum. E o que você mais gosta de fazer quando você tem o teu tempo livre? Ficar comigo mesma. Ficar sozinha. Sozinha. Né? É bom, eu gosto também. Eu saio pra lugar nenhum, fazer coisa nenhuma, ficar sozinha, às vezes sem conversa com ninguém. Eu tenho uma certa necessidade disso, sabe? Eu preciso dessas fugas. Pra mim é muito importante tá sozinha, tá comigo mesmo durante algum tempo, assim. Eu não consigo ficar muito tempo sem fugir, sabe? Sem ficar eu comigo consigo mesmo. Dene, tem um livro que te marca, assim, que você pensa, esse livro, quando eu penso em livro, é esse? Ana, eu sou mais de filmes do que de livros, né? Poderia citar, meu Deus, muitos, como eu falei, como a questão da viagem, né? Depende da tua fase de vida, é um predileto, né? Mas a minha próxima pergunta aqui seria um filme. Então eu acho que você pode. Eu acho que entraria. Eu acho que sim, porque todos os livros que eu li me fizeram ver o filme, ou todo o filme que eu vi me fez retornar e tentar encontrar uma outra perspectiva, alguma coisa que faltou no livro, né, lendo o livro depois. Eu amo histórias reais, né? Eu adoro mais do que qualquer outra coisa. Então, o que eu vou te dizer? Biografias. Adoro histórias reais, de pessoas reais, com dificuldades reais, mais do que qualquer outro tipo de leitura. Fascina muito, né? A gente saber que o ídolo é igual, é humano. Né? E tem problemas. Ele é muito mais imperfeito. Muito imperfeito. Do que a gente possa imaginar. Exato. Ou esse lado, né? Conhecer o lado da pessoa, o lado vulnerável, né? O lado, né, que não é mostrado, que é velado. Exatamente. Mas que
é um lado sempre belo, né? Pra mim, eu costumo olhar sempre da forma, né, mais leve, mais bela. Então, pra mim, sempre aprendizado. E o último... Então, eu vou citar, né? O último filme que foi do Elvis, que pra mim, eu saí muito impressionada. Eu amei o filme. Muito. E é uma história de vida que a gente pode tirar muita lição de vida pra gente, né? Muita lição de vida. Você deixar essa coisa de você deixar a sua vida ser refém dos outros, né? A gente não pode ser refém de ninguém nessa vida. Nunca, né? Então, esse é vou dizer pra você que seria o último filme que eu vi, né? Nessa semana. Então, é esse que eu vou citar nesse momento. E uma música? Nossa, amo música, né? Vivo de música o tempo inteiro. Não saberia dizer assim, é difícil, né? Se veja, eu tenho eu sou tão eclética em tudo que é difícil eu escolher a melhor viagem, o melhor filme, a melhor música, porque eu sou muito mulher de fases. Então, mulher de fases, complicada e perfeitinha. Pode ser essa? Vamos deixar essa então. Pra mim é muito mulher de fases. A música que eu amava 5 anos atrás, eu já não posso mais nem ouvir, né? Ela tá lá guardadinha, é linda, é ok, mas não é a minha música do momento. Então vamos deixar a mulher de fases, que acho que mais combina mulher com tudo. Mulher de fases, então tá tudo certo. Você tem um lugar preferido no mundo? Que você diga, ai, é pra lá que eu vou? A praia. Qualquer praia. Qualquer praia é minha praia. Pra praia, o mar, a praia, a natureza, é isso que me traz de volta ao centro. Te reconecta, né? Sim, é a reconexão. Sempre eu descobri que a minha reconexão é com a natureza. É com praia, é com floresta, principalmente praia. Que bom. Deni, que pena a gente chegou no final. Queria, assim, agradecer do fundo do meu coração a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, de falar, como você falou, com a leveza que você trouxe pra gente, essa questão do autismo, né? Que a gente sabe que não é da boca pra fora. É assim mesmo que você trata a Laura dessa forma que a Laura é criada. Feliz, uma criança muito feliz. Quem conhece a Laurinha sabe disso, porque ela sente o amor. E eu acho que o lar, ele precisa... Pode faltar tudo num lar, pode faltar comida, mas não pode faltar amor. E eu sei que na tua casa não falta. Então eu queria dizer o quanto eu te admiro, você sabe disso. Somos 2 mulheres de personalidade fortes, já tivemos nossos embates aqui, para quem não sabe, né? Porque defendemos as nossas opiniões, mas a gente nunca deixou de se amar. E eu acho que a verdadeira amizade, ela se constrói dessa forma, né? Amigo que é amigo, chega pro amigo e fala, olha, eu não gostei, eu não achei isso legal, eu não achei isso bacana, vamos tentar de novo. Então eu considero você sabe disso, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ai, que linda. Porque a gente sempre trouxe isso pro nosso relacionamento. Sim. Né? A gente nunca deixou de falar uma para outra aquilo que a gente achava que era importante. Eu tenho muitos momentos, assim, muitos momentos legais guardados na memória com você. Muita coisa boa. Muita coisa boa. E a gente vai ter ainda muita coisa boa, se Deus quiser, pra viver. Vamos sim. Né? Com certeza. Muito obrigada mesmo, Deni, tá? Ana, eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns a toda a equipe. Meu Deus, eu me senti lisonjeada. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade e desejar tudo de bom. Eu amo você do fundo do coração. Você é minha, né? É uma inspiração para mim também. Somos então, irmãzinhas, junto com a Simone também, junto com essa toda a turma da Vitória então, na Guerra. Eu quero que você saiba sempre que eu torço muito por você. Sempre. Mesmo de longe, de perto, recíproca, de qualquer jeito. Super verdadeira, e a gente sabe que um mês sem se ver, 2 meses não
não se vendo não significa nada pra gente. Nada. Que a gente pode pegar o telefone a hora que for e dizer, vem aqui. Exatamente. Pelo amor de Deus, tô precisando. Obrigada, minha amiga. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, então, lembrando a vocês, né, que nós estamos disponíveis em todas as plataformas, nas melhores plataformas. Estamos no YouTube também. Nos sigam lá, ouçam e assistam as nossas entrevistas do FICA. Faz parte desse projeto lindo que é o RIC Podcasts, que a gente está muito feliz em participar. Obrigada, Deni. Obrigada, beijo. Ana. Obrigada a Beijo. todos. Beijo Até a todos. próxima.